A fé levou a pessoa até um determinado lugar, até um determinado ponto. Mas agora ela acredita, depois de ter chegado até esse lugar, depois de ter chegado a esse ponto, que ela não precisa mais. Que agora ela pode por ela mesma, ela pode sozinha. Essa é a ilusão que muitos têm criado. Porque a fé que me trouxe até aqui não é mais suficiente a partir daqui? Será que é isso? Porque a fé, ela representa Deus. É claro, se a fé está nele. Então, se a fé está nele, a fé representa ele. Então, a minha fé nele me trouxe até aqui. Agora, se a minha fé nele me trouxe até aqui, será que eu não preciso mais dela agora? Será que eu não necessito mais dela agora? É isso? Só porque eu cheguei até aqui? Só porque eu cheguei até esse lugar? Será que é assim que funciona? Infelizmente, essa tem sido a opção, a escolha de muitos. E o que acaba acontecendo com essa pessoa é o seguinte: aquela pessoa que era aceita passa a não ser mais. Aquela pessoa que estava ali, na presença de Deus, passa a não estar mais. Porque, como foi falado, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu vou estar na presença dele desagradando a ele? Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé eu estou desagradando a Deus. Não adianta nada eu ter percorrido um certo ponto e ter vivido pela fé, e a partir desse ponto eu ter abandonado a fé, eu ter deixado a fé. Aquele ponto que eu percorri na fé foi em vão. Não vai significar nada. Por quê? Porque eu abandonei a fé, porque eu parei. É como se eu estivesse pegando tudo aquilo e jogando na lata do lixo. É o que muitos têm feito. Eles chegaram até um determinado lugar com a fé e agora acham que não precisa mais, agora acham que necessita mais. Só porque chegou a algum lugar. A fé levou a pessoa que estava perdida a um lugar. A fé levou a pessoa que estava caída a ficar de pé. A fé levou a pessoa que estava condenada a ser salva. A fé levou a pessoa que estava passando fome a prosperar. A fé levou a pessoa que estava sozinha a se casar. A fé levou a pessoa que estava com a família destruída a reconstruir essa família. Mas agora a pessoa não precisa mais, afinal já chegou no lugar que ela queria, né? Ela já pegou o mapa, já encontrou o tesouro, então agora não precisa mais. Você vê isso acontecer muito, a pessoa consegue aquilo que ela queria e depois ela começa a descartar a fé, ela começa a deixar a fé de lado. Mas aí você tem que entender uma coisa: na vida existe o ter e o manter. Na vida não é só ter. Por exemplo, se você conquista algo, não basta apenas você conquistar aquilo, você tem que manter aquilo. Você vê, por exemplo, o caso de um carro. Você compra um carro. Agora que você comprou, é só você deixar ele lá e já era, né? É isso. É assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você só deixar ele lá, você vai acabar perdendo ele. Como o caso agora do relacionamento. Você conquistou um relacionamento. E é só isso. Já era. Agora tem um relacionamento, então acabou. Não, não é assim. Você precisa manter esse relacionamento. E você, como que você vai manter esse relacionamento? Fazendo sacrifícios, renunciando. Se a fé te trouxe algo, você vai precisar manter isso. E como é que você vai manter isso sem a fé? Como é que você vai sustentar tudo isso sem a fé? Se você conquistou pela fé, será que você não precisa da fé para manter? É o exemplo da salvação. A pessoa conquista a salvação pela fé. Será que ela não precisa da fé para manter a salvação? A fé, como o Tiago falou, a fé sem obras é morta. Então, se eu conquistei a fé, ou se eu conquistei a salvação pela fé, que foi através de atitude, não foi através de palavras, o que eu preciso fazer para manter essa salvação? Eu preciso continuar tomando decisões, continuar tomando atitudes que vão conservar, que vão manter essa salvação. Se a fé me fez chegar a um lugar, se eu quiser me manter nesse lugar, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar continuar usando a fé, vou precisar continuar na mesma fé, para poder me manter naquele lugar. Agora, se eu faço o seguinte: já cheguei até aqui, já encontrei o tesouro, como demos exemplo,
A pessoa pegou o mapa do tesouro, a fé é o mapa que leva ao tesouro. Então ela encontrou o tesouro, agora não precisa mais do mapa, né? Descartou o mapa, já encontrei o tesouro, já era, já consegui aquilo que eu queria, já era. Ela vai e descarta a fé. Daqui a pouco acontece o quê? Perde aquilo que conquistou. Ou às vezes até mantém aquilo que conquistou, mas perde aquilo que Deus realmente queria lhe dar, que é o quê? Que é a vida eterna. Porque o que realmente Deus quer dar para cada um de nós é a vida eterna. Deus, ele não está limitado a conquistas terrenas. Ele quer que tenhamos coisas aqui? Ele quer. Mas o que ele mais quer é que a nossa alma seja salva. É que nós estejamos com ele no seu reino. Ele mesmo falou que aproveita o homem se ganhar o mundo e perder a sua alma. Quer dizer, que proveito tem isso? Que valor tem isso? Né? Essas conquistas, esses bens, tudo isso vai passar, vai acabar. Mas a alma ela é eterna, a alma vai durar para sempre. E a única forma de nós conquistarmos isso é pela fé. É pela fé. Conquistarmos e mantermos. Nós precisamos da fé para conquistar, mas também nós precisamos da fé para manter. Você vê que a fé, como o próprio Deus falou, meu justo viverá pela fé. Por quê? Porque não é só ter, é manter. Se fosse só ter, Deus não diria o meu justo viverá pela fé. Ele diria o meu justo conquistará pela fé. Porque você conquista pela fé e você não precisaria manter. Mas porque precisa manter, ele disse viverá. Viver é uma coisa que precisa ser feita diariamente. Não é uma coisa que precisa ser feita uma vez na semana. Porque, por exemplo, será que você só vive uma vez na semana? Será que você só vive um dia no mês? Será que você só vive um dia no ano? Não, você vive os 365 dias. Você vive a semana inteira. Você vive o dia todo. Não é verdade? Então, se é viver, não é só conquistar, é também manter. Não adianta nada eu ter uma coisa para depois perder. Será um trabalho bom, será um trabalho inútil. E a pessoa às vezes fica nesse ganho e perde. Por quê? Porque ela não vive pela fé. Ela usa a fé para conquistar, ela usa a fé para ter, mas ela não usa a fé para manter. Porque já que a fé já levou ela até aquele ponto que ela queria, agora não precisa mais. Agora não necessita mais. Agora é só, como diz o outro, colocar no piloto automático e já era. Aí vai a pessoa e perde tudo. Ou perde o mais importante, que era aquilo que Deus realmente queria para ela, que é a salvação da sua alma. Então tem esse entendimento, tem essa visão. Se a fé ela fez você chegar a algum lugar e você quer permanecer nesse lugar, você vai ter que se manter na fé. Você vai ter que permanecer na fé. E quando eu digo permanecer na fé, eu não estou falando de meramente permanecer na igreja. Estou falando de permanecer na obediência, na submissão a Deus, porque Deus não é assim. Eu tenho o que eu quero, depois dou as costas e vou embora. Não. Que isso? Que tipo de relacionamento é esse? É o relacionamento interesseiro. É um relacionamento que não quer nada com ele. Você acha que Deus... Desculpa falar. Você acha que Deus é trouxa? Você acha que Deus é bobo? Deus não é isso, não. Deus é Deus, Deus é Senhor. E ainda que eu dê as costas para ele e vá embora, ele não está perdendo nada. Às vezes a pessoa acha que está sendo esperta, como se ela fosse alguma coisa. A mesma pessoa que saiu, que veio desculpa falar, com o rabo entre as pernas, daqui a pouco tá voltando com o rabo entre as pernas. Por quê? Porque ela não é nada. Nós não somos nada. Deus, ele é Senhor. E ele quer que venhamos tratá-lo da forma correta, da forma devida. Valorizando ele, valorizando aquilo que ele valoriza. Ele está olhando para a fé. Então nós temos que olhar para o que também? Nós temos que olhar para a fé. Nós temos que olhar para como está a nossa fé. Nós temos que olhar para como nós estamos, espiritualmente falando. Porque, se por exemplo, se a pessoa não está se sujeitando, não está obedecendo, não está submetendo-se a Deus, é porque ela não está na fé, ela não está bem espiritualmente. O que sustenta a nossa vida espiritual é a nossa fé, porque é impossível você fazer a vontade de Deus sem a fé. É impossível você obedecer a Deus sem a fé. Você vê quão importante, quão necessária é a fé. Por isso que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, que o justo viverá pela fé. Nós precisamos da fé, nós dependemos da fé. A fé é tão importante, ela não só nos leva a lugares que nós jamais imaginamos, mas ela também é capaz de nos sustentar. Nós precisamos viver por ela. Mais do que falar dela,
mais do que conhecer ela, mais do que saber o que ela é. Nós precisamos viver por ela e precisamos fazer isso todo santo dia para que venhamos permanecer. E a pergunta que eu preciso fazer é: você quer só chegar a algum lugar ou você quer permanecer nesse lugar? Você quer só chegar à salvação ou você quer permanecer salvo? Salva. O que você quer? Quer permanecer? Então você vai precisar da fé. Você vai precisar continuar na fé. Você vai precisar continuar vivendo pela fé. Porque às vezes a pessoa tem um trabalho absurdo para conquistar algo e depois que ela conquista, ela é como a questão de receber o Espírito Santo. Falamos isso tantas vezes, né? Às vezes a pessoa faz um esforço descomunal para receber o Espírito Santo e depois que ela recebe, parece que o mundo acabou, a vida acabou. E ela, sabe? Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Era para ela lutar para manter. Também. Porque não é só receber, é manter. Temos tantos casos de pessoas que receberam e hoje perderam. Por quê? Porque receberam, mas não manteram. A própria palavra de Deus, ela nos dá o exemplo de Saul, né? Saul, o Espírito do Senhor se apossou dele. E se apossou dele por quê? Porque ele é um endemoniado? Não, se apossou dele porque ele era um servo, era um homem de Deus. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito do Senhor não veio por acaso. Né? Deus não cometeu engano, Deus não cometeu um erro, não. Veio sobre ele porque Deus encontrou algo nele. Mas aí houve um momento em que ele começou a fazer coisas que não deveria, então o Espírito do Senhor deixou ele. Assim como aconteceu com Davi. Davi também pecou, só que diferentemente Davi se reconciliou com Deus. Mas aí você vê, são pessoas que tinham e perderam. Então quer dizer, não é só ter, é manter também. É preciso manter. Tudo na vida funciona assim. Para manter, nós precisamos da fé. Sem a fé não vai conseguir manter nada. Sem a fé, nós podemos até ter, né, através da fé. Mas se eu não tiver fé para manter, eu vou ter e perder. E eu vou perder o mais importante, principal, que é a eternidade, que é a salvação da alma. Então entenda isso a partir de hoje. Entenda que não é só aquilo que você tem, é aquilo que você mantém. Entenda que a única forma de você se manter com algo é através da fé, através de viver pela fé. Deus ele orientou a viver pela fé. Não apenas a ter a fé, mas a viver pela fé. Porque a única forma de nós nos mantermos com Deus é vivendo pela fé. Porque se eu só tenho a fé e não vivo por ela, eu não vou conseguir permanecer. Se eu só uso a fé e não vivo por ela, eu também não vou conseguir permanecer. Então não pode ser um nem outro. Tem que ser aquilo que está escrito, viver pela fé. Viver é algo que é feito diariamente, algo que é feito constantemente. Para quem quer permanecer, há um único caminho, viver pela fé. Então se você é aquela pessoa que quer permanecer, você vai viver pela fé, obedecendo a Deus, a sua palavra.